Salve estudante inscrito no canal UpGel e Atualidades. Beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui. Estou vindo trazer uma novidade para vocês. Um grande camarada que trabalhamos juntos muitos anos e gostaria de apresentar o projeto dele para vocês, que vocês vão conhecer ao longo do vídeo. Professor Thiago Mancha. Salve, Thiago, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Fala um pouquinho de você aí pra galera. Bom, primeira vez aqui no canal UpGel e Atualidades, que eu já acompanho e sigo. O Oswaldo é um amigo que trabalhamos juntos por bastante tempo. Eu sou professor de filosofia, Thiago, né, como ele falou, mais conhecido como Thiago Mancha, e também aí engateando nessa vida de professor que grava vídeos, inaugurando em breve um canal também no YouTube para falar um pouco de filosofia, de teologia e de alguns assuntos atuais também. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que não é tão lembrado pelos canais de YouTube. Nós vamos falar um pouquinho da questão da vida, tanto no conceito da geografia como no conceito da filosofia. Falando um pouquinho da vida no conceito da geografia, a vida humana ela começa na era cenozoica, no período quaternário, há mais ou menos 1 milhão de anos, 1 milhão e 100 mil anos atrás. E ela passa por longos processos de mutações até chegarmos agora, né, no século XXI, com a espécie mais evoluída do ser humano. Mas o foco da aula de hoje não é falar da vida na geografia, e sim falar um pouquinho da vida na filosofia. Professor Thiago, como é que seria a questão da vida na filosofia? Bom, Oswaldo, é interessante você colocar essa coisa do evoluído e entre aspas, porque assim, a filosofia ela é uma área do conhecimento que data aí de aproximadamente 2.500, 2.600 anos atrás. Então a gente está pegando aí um período de 500, 600 anos antes de Cristo. E o início da filosofia é justamente um momento de preocupação com a vida. Não só com a vida do ser humano, mas num primeiro momento com a natureza também, né? Então o ser humano muito curioso em querer saber o que acontecia, como os fenômenos da natureza se davam e querendo explicações, ele começa a fazer investigações, que no início a gente pode dizer que são um pouco do que hoje nós estudamos na biologia, na física, na química, na própria geografia também. Então os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre eles, eles tinham essa preocupação em buscar o que eles diziam ser a substância primordial, ou a arqué, que seria a origem. Então esses pré-socráticos que recebem esse nome, não porque necessariamente todos são anteriores a Sócrates, mas porque tinham como ponto de partida ou como busca filosófica essa origem da vida como um todo. Tá? Não só da vida humana, mas da vida da natureza, dos fenômenos que a natureza também manifestava para eles e que antes eram explicados pela mitologia. Já que você falou do período pré-socrático, Sócrates entra como nessa história? Bom, Oswaldo, Sócrates ele entra como um termo que pode ser um pouco chulo, um divisor de águas, mas Sócrates inaugura o que a gente chama na filosofia de período antropológico, isto é, no momento que Sócrates aparece em Atenas, a cidade de Atenas está vivendo uma efervescência política muito forte, então a gente tem o surgimento da polis e da política, os seres humanos que viviam em agrupamentos na Grécia, obviamente, que eram comandados por reis, às vezes por 2 ou um pouco mais de governantes, começam ali a querer a autonomia e querer, vamos dizer assim, cuidar do lugar onde eles estão. Surge a política, começa a arte de governar a polis. O Sócrates é um filho do seu tempo. Ele não é um profeta, ele é um pensador. E o que ele traz de novidade? A preocupação com a vida humana, principalmente com o ser humano individual. Aí o grande foco da filosofia, a busca do homem, né? Quem é o sujeito, né? A gente usa essa terminologia homem, mas o ser humano de uma forma mais ampla. Quem é esse sujeito? O que é o bem? O que é o belo? Quem é Deus? Como eu consigo entender a existência desse Deus? Então Sócrates ele marca esse início, e a partir de Sócrates toda a tradição filosófica ocidental, é bom deixar isso bem claro, ela vai nesse caminho de buscar entender a vida humana, como o ser humano age em determinadas situações, a ética, a política, a estética enquanto a disciplina que investiga o belo e assim por diante.
Sabe que você falando, eu dei uma viajada aqui no pensamento, um dos pais da geografia é Aristóteles, né? Sim, sim. Aristóteles, a gente costuma dizer que ele é talvez o primeiro grande cientista que a humanidade conhece, ou pelo menos o mundo ocidental, e é sempre bom deixar bem claro isso, porque quando a gente estuda filosofia, normalmente nas universidades aqui no Brasil, nossa tradição ela é eurocêntrica, né? Então a gente parte desse modelo greco-romano, mas principalmente grego, com esses três grandes pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. E o Aristóteles ele serve como base para a ciência, de uma forma geral, né? E quando você fala da visão eurocêntrica, na geografia também, a construção dos mapas hoje em dia, elas também são feitas pela visão eurocêntrica. Haja visto aí esses planisférios que a gente usa na sala de aula no dia a dia. Se vocês visualizarem, a Europa ela faz parte do centro do mundo. Não só pela visão do mapa em si, mas também por períodos coloniais e muitos pontos que a gente poderia abordar aqui. Mas o nosso foco também não é deixar o vídeo tão longo, porque senão fica muito cansativo para vocês. Professor Tiago, na sua visão, como está a vida da filosofia hoje? Olha, Oswaldo, eu particularmente penso que o ser humano precisa fazer um exercício de pensar um pouco sobre a própria vida dele, individualmente, né, que a filosofia propõe essa investigação, e a gente tem a sociologia como uma área irmã para pensar esse homem nesse contexto social, junto com outros, porque a gente só se realiza enquanto sujeito quando estamos com outros, né? Sim. Sozinho nós somos como o náufrago do filme, né? Sim. Que ficou lá com a bola e mesmo sozinho na ilha, o que ele faz? Ele busca uma companhia humana, ele vai, vamos dizer assim, ele antropomorfiza, né, um objeto para poder ter um ser humano do lado dele, mesmo que não fosse um humano. Eu entendo que a filosofia ela é algo extremamente necessário nessa dinâmica que nós temos na sociedade hoje. Nós temos um planeta com recursos finitos, nós temos grandes preocupações ambientais. Hoje as reservas ambientais, reservas naturais de petróleo, gás e carvão estão acabando. Há indícios aí que o petróleo vai durar menos de 50 anos, mesmo descobrindo essas camadas de pré-sal aí, tanto no Brasil quanto em outros locais. A ideia é que o petróleo dure de 50 a 55 anos pela exploração do ser humano. E isso é muito ruim, né? Sim, sim. E a gente tem que pensar também na questão da economia, a questão da relação entre os seres humanos, as fronteiras, né? Porque são humanos. Então, independente se você nasceu num continente africano, no continente europeu, somos todos humanos. Mas nós construímos fronteiras. A gente aqui também não vai ficar entrando nesse debate, mas essa ideia de uma humanidade, de um planeta todo ligado, sim, com seres humanos responsáveis uns pelos outros e não só privilegiando sempre os mesmos ou pensando só no meu país ou na minha cidade. Acho que é importante, enquanto filosofia, né? A filosofia ela tem que fazer esse papel, ela tem que estar em conjunto com o planeta, com a sociedade, debatendo os principais temas, sendo enxerida, intrometida, usando uma linguagem bem chula, mas ela tem que fazer parte dos debates, da educação, na questão ambiental, na questão da saúde, na própria política, né? Na política também, para que a gente possa promover debates com riqueza de ideias, com valorização do conhecimento, mas partindo do Sócrates, pensando um pouco, voltando à matriz filosófica, essa volta do homem para dentro dele mesmo, buscar ser virtuoso, buscar fazer o bem, né, que era mais ou menos aquilo que os filósofos pensavam. E é importante, só para finalizar essa parte, Oswaldo, separar isso um pouco também do campo da religião, porque muitas vezes se confunde, né? Você vai conversar com os pais na escola e eles falam, na prova de filosofia é só escrever bonito, é só escrever coisas legais. Não necessariamente, né? A filosofia e a religião são campos separados e a filosofia também investiga o fenômeno religioso. Então são fenômenos todos com grande importância que precisam ser debatidos e que a gente precisa parar um pouco e falar realmente o que está acontecendo com o planeta. Nós temos aí tragédias naturais acontecendo, acidentes, né? Muitos deles causados pelas mãos humanas. Então acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Tanto que hoje não se utiliza mais o termo aquecimento global, né? Hoje se utiliza o termo mudança climática por causa da ação antrópica, né? O ser humano ele é o principal agente modificador hoje da natureza, infelizmente. Antigamente eram os terremotos, antigamente eram todos os fenômenos e hoje é o ser humano por causa dessa modificação do espaço geográfico.
né? E penso que é importante também, nessa perspectiva que você falou, a gente entender que o ser humano faz parte da natureza também, sim, né? Porque a partir do momento que você tem ali no século XVI, principalmente, as mudanças todas, do ponto de vista filosófico na Europa, o ser humano começa a dominar a natureza. Francis Bacon vai falar sobre isso, é um filósofo do século XVI, e a gente vai ter esse domínio da natureza, ele se torna tão grande, que esse domínio acabou sendo vamos dizer assim, uma apropriação até do que era da natureza, né? A gente, para poder usar a natureza, acabou destruindo em muitos aspectos. E aí a gente fala brincando que ela volta, né? Sim, a lei do retorno. A lei do retorno. Não vamos dizer que ela se vinga, porque não é uma atitude refletida, mas a natureza, ela também... Ela busca o que é dela. Ela busca o que é dela. E às vezes, para buscar o que é dela, ela vai expandir em áreas que a gente não deveria estar habitando, e estamos, e assim por diante. Antes da gente encerrar o vídeo, agora tá todo mundo aí querendo saber, né? Fala do seu canal. O Oswaldo, eu chamo de Oswaldo, professor Oswaldo, né, meu amigo, é uma das pessoas que me incentivou a trazer essas questões filosóficas, algumas delas ligadas à educação, outras ligadas à vida. Então, a partir da próxima semana, a gente vai estar, que eu digo porque um canal, ele não é uma coisa particular, ele é algo para ser expandido, né, para ser espalhado, inaugurando um canal no YouTube que vai ter o nome Pantarrei. Pantarrei é uma expressão grega que significa tudo flui, que é atribuída ao filósofo Heráclito, que morou na cidade de Éfeso, e eu vou falar um pouco dele provavelmente nos primeiros vídeos. E essa ideia de fluidez de movimento, como a gente estuda, né, na geografia, na história, o ser humano ele se move, ele se, vamos dizer assim, se espalha pelo planeta, utiliza os recursos do planeta, às vezes de forma muito boa, às vezes não tão boa, e ele está em movimento, em constante contato com os outros. Então, Pantarrei, essa ideia de tudo fluir, essa ideia da fluidez. Vou deixar o link na descrição para todo mundo se inscrever, e com certeza vocês vão viajar muito nas aulas do Thiago, tá, gente? Queria agradecer mais uma vez, Thiago, cara, sensacional a tua participação. Obrigado. Nossa amizade é o que mais vale, mas com certeza você sabe que a amizade e a influência com certeza vai trazer bons benefícios, não só para você, mas para a galera do outro lado da telinha que vai poder assistir com certeza e vai poder conceituar ainda mais, vai poder ter uma outra visão do mundo a partir de um pensamento que eles não estão acostumados no YouTube, né? E acredito que esse espaço que você está me dando é importante demais para a gente mostrar de uma vez por todas, acredito, não a derradeira, mas que na educação, principalmente porque somos professores, trabalhamos em escola, sim, as áreas todas conversam umas com as outras, sim, nada está isolado. Então a filosofia dialoga com a geografia, com a história, com a química, com qualquer área do conhecimento. Eu acredito que essa possibilidade que você abre, não só para mim, eu sei que para outros profissionais também, sim, ela é fundamental para que o aluno também perceba que quando ele for estudar, ele vai estar estudando geografia, mas isso impacta em outros aspectos e impacta na vida dele. Quantas aulas multidisciplinares foram gravadas comigo, com o professor Emerson, com alguns professores que fazem participação no canal, agora com você, né? E quem só tem a ganhar é o público do outro lado, isso aí com certeza, né? Gostaria de agradecer vocês aí pela presença até o final do vídeo. Espero que se inscrevam no canal do professor Thiago, mais conhecido para mim como Thiago Mancha, tá? E dê um up nos estudos de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.